É muito bom rever os irmãos. Nós estamos na nossa segunda parte do nosso seminário aí sobre a ira na perspectiva bíblica, entendendo e superando. Como eu sei que isso é uma igreja que não se ira, uma igreja tranquila, né? Os irmãos estão tudo em paz, né? Faz tempo que os irmãos aqui não ficam irados, né? Está tudo tranquilo, queridos? O coração está em paz, amém? Olha, pode passar, querido. Só volta aí, por favor, que desculpa. Irmãos, esse material já está em PDF à disposição dos irmãos, tá? É o segundo material. A cada material, tanto eu envio como em PDF e também como em PowerPoint. E os irmãos podem utilizar. Depois, se os irmãos puderem dar uma força aí para o nosso projeto Noticia, né? Que é o nosso Instagram aí, para a gente divulgar nosso trabalho de aconselhamento bíblico. Eu sou muito grato aos irmãos, tá? Vamos começar com um texto, pode passar, obrigado, querido. 1 Coríntios 10:13. Texto bem conhecido dos irmãos que diz assim, queridos: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Os irmãos devem lembrar do contexto de 1 Coríntios aqui, capítulo 10, onde o apóstolo Paulo vem trazendo à memória dos irmãos o pecado dos povos de Israel. E naquele momento ele vem trazendo o que a gente chama de uma aplicação de um Antigo Testamento no Novo Testamento, ou seja, para a igreja. Isso só reverbera a qualidade, o conteúdo do Antigo Testamento, o quanto ele é precioso para a igreja. E o apóstolo Paulo, para confrontar a igreja, ele usa o Antigo Testamento. E aqui é interessante, meus amados irmãos, que quando ele usa essa palavra tentação aqui, que é a palavra peirasmos, é uma palavra muito interessante, esse substantivo, porque ele tem a compreensão de teste, ele tem a compreensão de provação e tem a compreensão, aqui que nós estamos lendo, tentação. Uma forma muito clara de tentar lembrar dessa passagem é na epístola de Tiago, no capítulo 1. A gente vai ver isso acontecendo, provação e tentação, no mesmo texto do capítulo 1, e quando a gente olha a palavra é a mesma no original, tanto para provação quanto para tentação. Então, esse aqui é um exame, a ideia de como produzir, queridos, aqui, propósito, ou seja, é a ideia aqui de examinar alguém, né? Nós sabemos que Deus não tenta ninguém, isso é bíblico, mas nós somos colocados à prova 24 horas. Então essa é a grande ideia para a gente começar com esse versículo. E eu não poderia esquecer o versículo anterior, que é o versículo 12, não é? Que diz assim: então, aquele que pensa estar de pé, que tenha cuidado para não cair. Outro texto bem conhecido nosso, um texto que a gente até muitas vezes confronta irmãos, muitas vezes nós edificamos irmãos com esse texto. Aqui essa palavra cair, ela aponta para uma falsa segurança. Parece que nós cristãos vivemos num mundo de falsa segurança, inclusive quando a nossa teologia ela é falha, quando essa doutrina ela é falha. Então, quando Paulo aqui emprega essa palavra, meus amados irmãos, ele se refere àqueles de Coríntios, que na realidade colocava sua confiança, ou seja, na própria membresia da igreja, na própria estrutura da igreja, na própria comunhão da igreja, menos em Cristo. Ou seja, tudo aquilo que nos apegarmos, tudo aquilo que nós formos ancorar, que não seja Cristo, tem uma tendência de nós falharmos, tem uma tendência de nós fracassarmos. Quando a gente continua olhando esses versículos, nós precisamos compreender que Paulo está nos ensinando é que nenhuma tentação, à luz do que ele vem discorrendo e desenvolvendo, vai vir sobre você e sobre mim, exceto, queridos, o que é comum a todos. Você não recebe uma tentação, você não recebe uma provação maior do que outro irmão. Ou seja, a ideia aqui do texto é que as tentações, elas são sim comum a todos nós. Por isso que Paulo diz: não vos sobreveio tentação que não fosse o quê, queridos? Humana. Ou seja, a gente precisa compreender, isso aqui começa a eliminar nossas desculpas. Outro texto que eu quero compartilhar com os irmãos, que vai nos ajudar nesse caminhar, no próximo slide, querido, Hebreus 13, 12 e 13, diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo.
Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. É importante a gente olhar para esse verso aqui, como Paulo trabalha a ideia de um coração, e como Paulo, no verso 13, ele trabalha a mutualidade do corpo de Cristo, a igreja. Então ele diz assim, pelo contrário, ou seja, em vez de sermos conduzidos por um perverso coração, ele diz, pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia. Ou seja, queridos, uma coisa que nós não temos como prática, e muito menos nós não temos essa habilidade, ou do outro lado nós podemos até ter habilidade, talvez a pessoa não aceite a exortação, é outro caso. Versículo seguinte, pode passar, querido. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Mais um ensinamento de como a igreja deve conduzir uns aos outros, como que a igreja deve tratar o outro. Próximo slide também mostra outro versículo bem interessante. Sabei estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz o que, queridos? A justiça de Deus. Sabemos que, quando se estuda a ira, nós temos 3 tipos de ira nas Escrituras. A primeira delas, a ira divina. A gente vai estudar sobre ela. Segundo, a ira justa humana. E a terceira, a ira pecaminosa humana. O nosso maior desafio não é entender a ira de Deus. Nosso maior desafio é entender quando a nossa ira é justa. Que equilíbrio nós podemos ter para compreender que essa ira, mesmo por um bom motivo, ele não está se tornando pecado. Esse é o grande desafio. No próximo slide, a gente vai compreender um pouco de uma parte exegética, não muito profunda, a gente vai deixar isso para o curso de aconselhamento. A ira à luz da Escritura, que é o nosso propósito. Definição teológica da ira. A ira, no contexto bíblico, é uma resposta emocional intensa diante de algo considerado errado, injusto ou ofensivo. Um pouquinho do que a gente viu na quarta-feira passada. Pode ser tanto pecaminosa quanto justa, como eu falei para vocês. Eu posso me indignar com algo que está errado e deveria ser feito da maneira correta, algo que está agredindo a igreja, algo que está indo contra a palavra de Deus. Isso é uma ira justa, não é? E ao mesmo tempo que eu posso ter aqui uma ira pecaminosa. A distinção está no motivo, na expressão e no propósito dessa ira. Nesse sentido, quando a gente olha para essa descrição de ira aqui, a gente começa a ver que a ira ela é uma resposta moral e espiritual, não apenas emocional. Nós já aprendemos sobre isso, mas eu preciso trazer à memória que a ira que eu provoco, a ira que estabelece controle sobre a minha vida, ela não tem só um caráter emocional, ela tem um caráter moral e ela também tem um caráter espiritual. Se a gente pudesse fazer um tripé, nós vamos encontrar lá assim, as emoções, nós vamos encontrar a questão moral e nós vamos encontrar a questão espiritual. Então imagine esse tripé no meu e no seu coração todos os dias. Todos os dias. Próximo slide vai nos mostrar um pouquinho sobre isso. Então nós temos aqui, eu ia trazer um videozinho curto, não deu tempo baixar e não era mais ou menos o que eu queria. Na próxima quarta eu trago, para que a gente compreenda na palavra hebraica aqui, esse axé, ou seja, essa questão de nariz, essa questão de rosto, essa expressão de raiva. A melhor ideia de vocês pensarem sobre isso é olhar para a figura de um cavalo com muita raiva. A ideia é essa, é quando ele infla as suas narinas e fica muito doido, não é? Eu tentei baixar um vídeo de um filme e que dá uma demonstração muito clara na hora que esse cavalo está muito irado, não é? E infelizmente eu não consegui encontrar essa parte final, essa parte ideal para trazer para vocês, para a gente poder entender o que esse essa questão das narinas. Imagine um cavalo com muita raiva. Vocês já viram algum filme assim que ele fica tacando a pata no chão e abre as narinas e parece que está saindo
fumaça. É mais ou menos aqui que o Antigo Testamento está trabalhando. A segunda palavra é rema. Essa palavra aqui é a ideia de calor. Então a ira no Antigo Testamento, ela tem algumas observações muito importantes. O que é mais usado é essa ideia das narinas aqui, de um cavalo aqui. É interessante a gente olhar também para o grego, aqui que a gente tem uma palavra que é orguer, que é a ideia de uma ira persistente, uma ira interna que está dentro de nós. A gente vai encontrar isso nas passagens. A outra ira que nós encontramos aqui, que ela é relacionada à explosão emocional, a impulso, é thymos. Essa ira, queridos, é uma ira de explosão, é uma ira de imediatismo, aquela que você explode e as pessoas olham para a gente e falam assim, o que aconteceu? Né? Então, quando no Novo Testamento a gente está tratando a ira, que a gente vai ver isso no curso de aconselhamento, cada palavra, cada aplicação, quais são os versículos que eles estão lá, para que a gente possa compreender melhor. No próximo slide, a ira na Bíblia, justa ou pecaminosa? A Bíblia reconhece que a ira é uma emoção real e poderosa, mas ela não é automaticamente pecaminosa. O que define se a ira é justa ou pecaminosa está no motivo que a provoca. Por que eu fiquei irado? Por que eu estou levando essa ira ao meu coração e por que essa ira agora ela se expressou, seja na minha face, seja nas minhas palavras, seja na minha arrogância, como que ela está se expressando aqui? Se a ira é justa ou pecaminosa, está no motivo que a provoca, na forma como ela expressa e no propósito que ela busca alcançar. Eu trouxe alguns exemplos, mais na frente a gente vai conseguir caminhar com eles. Dessa vez eu tentei fazer como se fossem sessões aqui para a gente pensar bem rápido, como que a gente ajuda alguém com ira, como que a gente identifica a ira. No próximo slide a gente vai ver essa ira justa, que ela é bem interessante, motivada pela santidade e justiça de Deus. Aí nós temos o exemplo de Jesus no templo, é um exemplo que ele derruba ali aqueles caras que estão fazendo uma grande comércio ali dentro da igreja, e Jesus entra com a ira justa ali. Talvez fosse um de nós ali, essa ira não tinha nada de justiça, né? Mas Jesus, ele na sua santidade, na sua perfeição, ele mostra uma ira justa. Essa ira justa, ela é controlada e com propósito redentor. Toda ira justa, ela não se perde o controle e ela tem um propósito redentivo. Sempre. Por que é um propósito redentivo? Que ela aponta para Cristo. Sempre, sempre, sempre. Efésios 4:26, irai-vos e não pequeis. Esse é um texto muito conhecido, né? Que ele vai dizer, não se ponha o sol sobre vossa cabeça. Terceiro ponto dessa ira justa, ela deve refletir o caráter de Deus. Aí nós temos Romanos 1:18, que vai mostrar exatamente toda aquela expressão de um Deus que fica irado, a manifestação da ira de Deus. No slide seguinte, a gente já vai olhar um pouquinho para a ira pecaminosa. E aqui, irmãos, se os irmãos quiserem colaborar, pode levantar a mão, eu paro. Não sei se vai dar para todo mundo escutar, mas a gente está no culto de doutrina, tá? Pode ser, né, pastor? Pode perguntar, pode ajudar, corroborar aqui. Vamos ver alguns pontos da ira pecaminosa. Primeiro, motivada por egoísmo, orgulho, desejos frustrados. Nós vamos trabalhar bastante hoje desejos frustrados. Vamos mostrar como que aquilo que eu tanto quero, que eu tanto planejo, e quando eu não consigo, a ira explode aqui. Nós temos Tiago capítulo 4, verso 1 e 2. A ira aqui nasce de desejos idolátricos que não são satisfeitos. Segundo ponto aqui, expressa de forma descontrolada e destrutiva. Você já viu alguém irado assim, queridos? Na igreja não, né? Não, na igreja não. Provérbios 29:11, não produz a justiça de Deus. Tiago 1:20. Eu não vou passar todos os textos, a gente vai perder muito tempo, os irmãos têm acesso a esse material. O próximo slide, a ira como resposta do coração, a gente vai trabalhar muito forte hoje. A ira como resposta do coração e a ira como resposta da idolatria. Esses dois pontos são os principais essa noite. Nas Escrituras, as emoções não são tratadas como simples reações químicas ou comportamentais, mas como expressões do que o coração ama, preste atenção, queridos, teme, deseja ou idolatra. É mais ou menos o que nós começamos a ver aqui. Mateus 15, do verso 18 ao 19 diz, mas o que sai da boca, vem da onde, queridos? Do coração, e é isso que contamina o homem. Ele não está dizendo que aquilo que contamina o homem é aquilo que está ao seu redor.
Não, ele não está dizendo isso. Aí ele fala, porque do coração procedem que o que, queridos? Maus pensamentos, morte, adultério, e aí vem toda uma chuva de questões da natureza pecaminosa. E isso aqui inclui a ira. A ira, ela flui do nosso coração. Ela surge quando alguém frustra os desejos do meu coração. Ela frustra quando eu sou confrontado. Então, quando a gente olha, a gente vai perceber aqui a perda de controle. Isso é bem natural aqui. Essa perda de controle, ela pode vir por uma ofensa da minha autoimagem, alguém que me ofende assim. Eu posso ficar irado por não receber aquilo que eu acredito que eu mereço. Imagine que a gente vem à igreja e a gente tem a expectativa que todo mundo abraça a gente, que todo mundo me dê paz do Senhor, né? Que todo mundo diga como foi minha semana. Imagina que eu entro na igreja, entro despercebido, as pessoas não notem que eu entrei, não me abraçam, não me dão boa noite, não me dão paz do Senhor. E aí, se aquilo for um motivo que meu coração deseja tanto que eu seja notado, que eu seja abraçado pelas pessoas, eu posso ficar irado. Isso pode acontecer na nossa casa, isso pode acontecer no trabalho, são minhas expectativas não alcançadas. Então, meus amados irmãos, no próximo slide a gente começa a ver isso de uma forma bem interessante. A ira não é neutra, ela revela o coração. Não esqueça que a gente está tratando da ira no coração. Mateus 15, 18, mas o que sai da boca vem da onde, queridos? E é isso que contamina o homem, porque do coração, aí lá vem mais uma lista muito maior, procedem maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Queridos, a ira, ela não nasce de um ambiente externo, ela nasce do coração, é o que o apóstolo está nos ensinando aqui. Situações externas, você pode falar assim, pastor, mas hoje no trânsito, o senhor precisava ver, o cara me cortou, o cara só não faltava andar na minha frente, eu já saí atrasado e tal. Aí eu vou dizer assim, é verdade, eu esqueci. Então, o meio, ele nos influencia e o meio nos leva à ira. Não, queridos, situações externas, olhando para esses versículos aqui, apenas revelam o que está dentro do coração. Se eu estou calmo, se eu estou com um pensamento diferenciado, se eu estou lutando contra a ira, porque a gente luta contra a ira, se eu estou lutando contra pensamentos que não sejam piedosos, eu vou lutar contra tudo isso e minha resposta precisa ser diferente. O problema é que eu consigo encontrar no trânsito uma camuflagem para proteger o meu coração e proteger quem eu sou, e eu me torno agora a ter uma ira justa, porque o culpado é o carro da frente. E eu esqueci que é o meu coração, que ele é revelado pelas questões externas. Aquilo que eu valorizo, aquilo que eu quero. No próximo slide, a ira como fruto de desejos frustrados. Olha que coisa interessante, Tiago 4:1-2 diz, de onde vêm as guerras e contendas entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Isso é interessante. Desejos desordenados. Lembra da bússolazinha, né, de Santo Agostinho? Um coração desordenado, desejos desordenados. Corações ordenados, corações focados na glória de Deus, corações que estão sendo trabalhados e tratados para servir ao Senhor, esses corações vão começar a se ordenar. Corações desordenados, desejos desordenados, vontades desordenadas, paixões desordenadas. É simples, queridos. Dá para compreender isso? Tem sentido, queridos? Amém? Então, quando a gente olha, eu perdi o meu controle, perdi o meu conforto, minha aprovação, isso começa a me frustrar. Isso começa a me frustrar muito, muito, muito. Ou seja, a gente está aprendendo outra relação aqui, que o problema não é o outro. Quando a gente olha para esse texto, é o que eu quero e não consigo. É difícil, né, queridos, a gente olhar para isso. Próximo slide, continua ainda tratando do coração. A ira como idolatria do coração, Ezequiel 14:3, filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. Queridos, quando algo se torna mais importante que Deus, é o que a gente olha aqui, meu conforto, minha reputação, o meu controle, qualquer ameaça aqui, a isso gera ira. Dá para compreender isso, queridos?
qualquer ameaça ao que eu possa pensar sobre conforto, reputação, controle sobre algo, ou qualquer outro desejo, quando esses desejos são ameaçados, a minha reação agora de adoração, ela é desviada. É por isso que ele diz: filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. O texto mostra que quando esses homens vierem ao Senhor, ele diz: por acaso responderei a eles? Aí depois o Senhor diz: responderei a eles segundo a multidão dos seus ídolos. Olha só, isso aqui tem uma pertinência muito apropriada para a gente compreender que quando nós queremos algo e queremos defender algo, e eu chego para pegar um conselho, ou eu chego para pegar uma orientação de alguém, eu espero que aquela pessoa, ela venha me orientar em cima de uma expectativa que eu já venho criando. Muitas pessoas chegam, queridos, para serem aconselhadas, para serem discipuladas, instruídas na palavra de Deus, já com a concepção no seu coração. Elas querem ouvir prontamente o que o seu coração quer. Por isso que o Senhor está dizendo: eu vou respondê-las segundo a multidão dos seus ídolos. O que ele está dizendo? Quando eu for responder, é mais fácil as pessoas ouvirem o seu coração, os seus ídolos, do que a própria palavra de Deus. Porque sempre a gente vai dizer: mas, e se eu fizer assim? Por que isso? Né? Que você está sendo muito radical, pastor. Para que tudo isso? Porque eu não estou respondendo segundo Deus, estou respondendo segundo a multidão dos meus ídolos. Próximo slide. A ira precisa ser abandonada, não apenas gerenciada. Não é contar até 10. Se estiver irado aí, queridos, conta até 10. Né? Respira fundo. Efésios 4:31 diz: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Meus amados irmãos, a Bíblia não nos ensina a controlar a ira. Vocês já prestaram atenção nisso? A Bíblia, ela não nos ensina, porque não é o fim em si mesmo a ira. É interessante quando a gente olha para tudo isso, mas a ideia sempre dos textos bíblicos é removê-la do coração, é arrancar a raiz, não é controlar. Não é controlar, é arrancar. E como é que se arranca? Memorizando um versículo? Isso ajuda, mas a ideia aqui é por meio de arrependimento e a renovação do coração. Eu preciso me arrepender dessa atitude minha. Eu preciso me arrepender da minha ira. Eu preciso me arrepender porque eu machuquei alguém, ou machuquei várias pessoas. Eu preciso me arrepender, queridos. Então, a Bíblia ela não ensina você a contar até 10. A Bíblia não ensina você, de alguma forma, controlar a ira. Ela não ensina isso, mas ela nos desafia a arrancar do coração. É muito mais difícil. Muito mais difícil, queridos. Né? A gente tenta controlar nossos filhos, o comportamento em casa, algumas ações. E aí, se você for tentar controlar a sua ira, recuando um pouquinho, talvez no primeiro momento ela vai funcionar, talvez aquela respirada profunda para você não falar uma besteira vai funcionar, né? Talvez você lembrar que se você fizer isso vai machucar alguém, e você começa ali a ter um autocontrole, porque isso é do cristão, ter um autocontrole. Isso não justifica nosso descontrole. O que eu quero mostrar para os irmãos é que eu deixar de gritar com alguém não quer dizer que eu tirei a ira do meu coração, eu apenas controlei aquele momento. Na minha cabeça, eu já estou até preparando, se ele vier de novo, ele vai ouvir. Dessa vez eu deixei passar em branco, mas da próxima vez, rapaz, da próxima vez, a gente diz assim: o senhor ainda vai promover um encontro desse. Aí nós temos o 6º ponto, que termina a ira do coração, né? Que ela vem do coração, caminho bíblico para lidar com a ira. Aí tem essa caixinha aqui que fica interessante, que pega todos os 5 pontos que a gente trabalhou. Reconhecer a ira como pecado, quando for pecaminosa, Efésios 4. Identificar os desejos do coração, Tiago. Confessar, se arrepender, 1 de João 1:9. Renovar a mente pela palavra, Romanos 12:2. Desenvolver domínio próprio, Gálatas, que aí, aquilo que eu falei, vai ter momento que eu tenho que ter domínio próprio sobre a situação, não justifica a minha falta de domínio. E por último, confiar na justiça de Deus, Romanos 12:19. Aqui nós temos a conclusão dessa primeira parte, que é o próximo slide.
A ira, segundo a Bíblia, não é apenas uma emoção a ser controlada, isso é o que nós aprendemos nessa primeira parte, mas uma resposta do coração que precisa ser confrontada, confessada e transformada. O aconselhamento bíblico não oferece apenas técnicas, ele oferece redenção. Ele nos chama a olhar para Cristo, que suportou a ira de Deus em nosso lugar, para que pudéssemos viver em paz com Deus e com os outros. Notem que todo o objetivo do aconselhamento bíblico ele é redentivo. Todo o objetivo do nosso aconselhamento, do nosso discipulado, dos nossos sermões, eles são redentivos, né? Isso é maravilhoso. E aí o próximo slide mostra agora, saímos da ira como aspecto que vem do coração, e nós vamos analisar a ira agora como uma ação pecaminosa, como idolatria do coração. A ira que explode de forma pecaminosa geralmente está relacionada a ídolos interiores, controle. As coisas devem ser do meu jeito, né? Talvez a gente possa ter, em alguns momentos no casamento, ou quase todos os momentos, alguém que quer controlar mais, né? Alguém que, por alguma forma, o controle excessivo virou ira, né? Isso pode ser dos pais para com os filhos, isso pode, inclusive, infelizmente, acontece em relacionamentos ainda no começo de namoro, que devem ser identificados rápidos, no casamento, em relações de trabalho, enfim, as coisas devem ser do meu jeito. Segundo ponto aqui, aprovação. Como ousam me tratar assim? A ideia de que eu falei para vocês que eu estou entrando na igreja, as pessoas não falaram comigo por algum motivo, não me notaram por algum motivo, e eu começo agora a reverberar dentro do meu coração ira com as pessoas. E aí eu começo a justificar. Como é que eu justifico, queridos? Eu já estou nessa igreja há tanto tempo, não falta uma reunião. A gente começa a justificar a nossa ira. Olha só, queridos. Conforto, estou irritado porque me tiraram a paz. Isso é bem comum. Justiça própria, eu não merecia isso. Vitimismo, rapaz, o vitimismo dentro da igreja, queridos, é preocupante. Próximo slide, a gente está tratando a ira do coração. Tem uma imagem aí, que do lado tem um coração, do outro lado tem a pessoa. A ideia é mostrar que essa unidade, ela é única aqui, não é? Ela é um homem por inteiro. Por isso que o Senhor disse que devemos buscá-lo de todo o coração, de toda força, de todo entendimento. A ideia é esse homem por inteiro. É difícil particionar esse homem. É difícil a gente tirar partes desse homem quando a gente entende que esse homem, quando ele é salvo por inteiro. O homem não é salvo a sua mente, não é salvo o coração, não, o homem é salvo por inteiro. Isso é beleza. Olha, querido, nós estamos sendo refeitos novamente em justiça e santidade, estamos sendo refeitos em conhecimento. Então aqui nós temos o corpo, a questão material, aquilo que eu posso ver, que eu posso tocar, que eu posso sentir. E nós temos o imaterial, mente, alma, pensamentos, sentimentos, emoções, desejos, motivos, tudo isso é muito interessante. O Salmo é algo que me faz muito ver essa questão desse nome bonito, né, que é a questão psicossomática, que é exatamente corpo e alma, ou seja, quando eu estou aflito, quando eu estou ansioso, quando eu estou nervoso, eu passo a ter muitas vezes dor de barriga. O que mais que a gente sente, queridos? Só dor de barriga mesmo? Coração dispara. O que mais? Fica suando, né? Outras sensações que alguns sentem. Davi vai dizer que quando me calei, ou seja, quando calei os meus pecados, o que ele diz? Envelheceram o quê? Meus ossos. Ou seja, uma atitude trouxe para ele a sensação de envelhecimento, de ficar encurvado, de alguém que está sem habilidade, sem reação. Em outro momento ele vai dizer que as aflições, os conflitos, a sua pele se tornou como feridas purulentas, a sua pele feridas. Não é? Às vezes a gente vai ao médico e vai ver que você está com alguma alergia, e o médico ele vai dizer para você, olha, isso aí é ansiedade, isso aí... E realmente essas questões do corpo, elas respondem, o nosso corpo responde. Eu estava assistindo uma matéria bem interessante de um doutor mesmo, um neurocirurgião, falando exatamente sobre essa beleza que a ciência descobriu. E que a Bíblia já nos traz há
Mas o que é bom, queridos? Não é que isso efetiva a minha fé, mas só prova que aquilo que nós estamos ancorados é a suficiência para a nossa vida, as Escrituras. A ciência tem que se render, sim, não é fácil. Agora nós precisamos compreender o que nós estamos falando, nós precisamos estudar. E é interessante a gente olhar e ter esse olhar crítico. Olha o que tem aqui, ó, o estudo bíblico, a ira como idolatria do coração. Qual é o objetivo? Mostrar que a ira, muitas vezes, não é apenas uma reação emocional às circunstâncias externas, mas uma resposta idolátrica do coração, que deseja algo mais do que deseja a Deus. Nós não estamos deixando de fora a ira como emoção, como questão moral, como questão espiritual. Eu quero que a gente sempre, quando pensar, ou quando estivermos irados, não associarmos nossa ira a um desses três isolados, mas saber que todos são influenciados. Lembra da ideia do coração tridimensional? Um coração que pensa, um coração que age e um coração que tem desejos. Quando eu penso na minha idolatria, ou seja, na minha ira, eu preciso pensar nela de uma forma tridimensional. Emoção, questão moral e questão espiritual. Próximo slide mostra algumas coisas bem interessantes. A ira como fruto de desejos frustrados. Tiago 4, 1 e 2. De onde vêm as guerras e contendas entre vocês? É um texto belíssimo. Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês. Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Queridos, quando eu olho para esse versículo e nós precisamos olhar para ele aqui, a gente vê que a ira nasce quando desejos se tornam exigências. Desejos se tornam exigências. O desejo nasce no meu coração e eu quero que ele aconteça. Não me interessa. Somos nós. E o que acontece agora? Olhando para Tiago capítulo 4, verso 1, de onde vêm guerras e contendas entre vocês? Ele diz, dentro de vocês. Quando não conseguimos o que queremos aqui, reagimos com raiva. Você já viu uma criança pequena irada com raiva? Rapaz, trazer paz nesse coraçãozinho precisa de uma mãe que seja boa, um pai bom que consiga ali de forma muito amorosa, piedosa, trazer paz no coração daquela criança. Toda vida que essa ira, que ela vem da idolatria, ela se revela, eu preciso compreender que esse meu desejo se tornou mais importante do que Deus. Próximo slide é bem interessante, queridos. Vou chegar mais pertinho, que é covardia essa letra aqui. Não é? Não me deixe irado, né? Eu preciso ler isso aqui com calma. Exemplo desafiador. Olha a situação. E aí eu disse que ia trazer uma situação para a gente pensar. Não tem Marta aqui na igreja não, né, queridos? Que eu mudo agora o nome. Não, né? Se tiver, é só coincidência. Marta é uma esposa cristã dedicada. Ela se esforça para manter a casa em ordem, cuidar dos filhos e apoiar o ministério do marido. No entanto, esse no entanto mata, né, queridos? No entanto, ela frequentemente se irrita profundamente quando percebe que seu esforço não é reconhecido. Quando o marido chega cansado e não elogia o jantar, ou não nota a limpeza da casa, Marta explode. Olha as palavras do grego lá no começo. Marta explode em raiva, dizendo coisas como: ninguém valoriza o que eu faço, eu sou invisível nessa casa. Alguém pensa assim, queridos? Não, aqui não, né? Ela justifica sua ira dizendo que está apenas cansada ou sobrecarregada, mas no fundo sente-se rejeitada e desvalorizada. Olha que coisa interessante, queridos. Imagina que você pega esse caso aí para você cuidar desse casal, aconselhar esse casal, ser um processo redentivo na vida deles. E aí eu comecei a montar aqui para vocês. Olha o próximo slide. Vamos ver o diagnóstico bíblico aqui, né? Marta não está apenas reagindo a uma situação externa. Sua ira revela um desejo profundo por validação, reconhecimento
e controle. Desejos legítimos, que se tornam exigências absolutas, coisas que são reais. Nós temos que ter um coração piedoso nesse aconselhamento para compreender que aqui há desejos reais. Qual a mulher que não quer ser notada pelo marido, queridos? Nenhuma aqui? Né? Todas querem, todas querem. Isso faz parte desse relacionamento, isso é normal. Então a gente não pode ao todo dizer que essa mulher está totalmente errada, eu só preciso ensiná-la a conduzir o objeto correto de desejo. Olha só, esse é o momento em que um desejo legítimo se transforma em um ídolo funcional, controle. Aquilo que é um desejo legítimo de ser observada, ser amada, desejada, abraçada, beijada, cheirada, sei lá. Virou o que agora? Ira. Ou seja, um desejo legítimo se transforma em um ídolo funcional. Eu mereço ser reconhecida, se não sou, tenho o direito de irritar. Eu tenho direito. Era algo tão básico que você deveria fazer e você não fez, eu posso me irritar com isso. Do todo, querido, se a gente chega de uma vez para ouvir essa esposa, você vai dizer, você está toda certa, você está com a razão. Cadê esse cara sem vergonha? Para a gente conversar. Por quê, queridos? Porque a gente vai com tanta vontade no caso, a gente chega de uma vez com tudo, e a gente não para, inclusive, para ouvir os dois juntos, para pensar com eles, para identificar aquele coração, o que aquele coração quer, quais são os desejos. Olha o próximo slide como é interessante. Resposta bíblica profunda, Tiago 4, 1, 2. A origem da guerra vem do interior. Eu começo e tenho que aplicar a escritura. De onde vêm as guerras e contendas entre vocês? Meu marido, a minha esposa, não parou. Vem de onde? Do coração. Confrontação. Então o aconselhamento bíblico, ele parte de confrontação. Eu não digo o que eu acho daquele relacionamento, eu não digo o que eu acho, vocês são tão bons, você canta no ministério de música, você cuida das mulheres, não, queridos, esqueça tudo isso. Eu preciso entrar no campo de confrontação com a palavra de Deus, porque não é o que eu acho, não é o que eu penso, é o que a Bíblia diz. E a Bíblia, quando ela vem com as duas pernas, querido, derruba a porta. De onde vêm as guerras e contendas entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não os têm. Ou seja, queridos, agora a gente olha para Marta aqui. A gente está aplicando esse versículo aqui no coração dela, no coração do esposo. A ira de Marta não vem do marido, não vem, mas de cobiça por reconhecimento. Lembra de algo que é válido, que é positivo, que é um desejo, se torna no ídolo funcional. Sempre vai ser a mesma coisa. Desejamos mais coisas, mais pessoas do que a Deus. Continuamos no caso de Marta. Segundo outro slide. Jeremias 17, 9. O coração é o que, queridos? Enganoso, desesperadamente corrupto. A ideia no hebraico aqui é um coração incurável. Só quem pode curar o nosso coração é Deus. Nada pode curar o nosso coração. Nada, queridos. Esse coração, ele é incurável. Essa é a graça redentiva, aonde o Senhor diz que vai tirar esse coração de pedra, colocar um coração de carne. Ele vai nos dar um novo espírito, um fôlego de vida, vai aspergir água sobre nós. Nicodemos ficou perdido nesse papo com Jesus. Talvez nós também estejamos perdidos nessa história. Marta aqui, a gente conduzindo esse processo, precisa reconhecer que esse coração está enganando-a. E ela precisa ser despertada para isso, constantemente aqui. Queridos, o coração de Marta vai despertar nela e vai dizer para ela que a ira dela é justa. Dá para compreender isso? O coração lutando e ela lutando com o coração, foi a música de hoje. Essa música é belíssima para a gente pensar sobre isso, não é? E aí o coração está dizendo para ela, você tem razão. Você tem razão. Fale mais, né? Cobre isso dele. E vai, e aqui a gente começa a ver, querido.
está nascendo nesse coração, queridos, está sendo enraizado aquela amargura de Hebreus. Raiz de amargura. Terrível aqui, queridos. Isso serve para homem, serve para mulher, serve para criança, para jovem, para adolescente, para idoso. Serve para todos. Próximo slide, ainda continua trabalhando isso. Colossenses 3, 23, 24. Trabalhar para o Senhor. Anotem que o aconselhamento é redentivo. Eu tenho que levar essa pessoa para o Senhor. Tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. É a Cristo, o Senhor, que você está servindo. Incutir no coração da esposa e no esposo o que eles estão fazendo, primeiramente, é para o Senhor. E aí a gente começa a dizer que o resto é consequência. O resto deveria ser consequência, não é? Então Marta, ela precisa redirecionar o coração. Santo Agostinho, nessa bússola aqui. O seu serviço e o meu serviço, ou o serviço de vocês, queridos, não é para agradar pessoas. O problema é esse. Mas para glorificar a Deus, todas as vezes que nos esforçamos ao máximo, no nosso limite, para agradar alguém, nós não vamos conseguir. Alguém sempre vai dizer, mas se tivesse feito mais um pouquinho, tivesse botado mais um pouquinho de sal, fez o café um pouquinho mais forte, prepara o café toda da manhã, você diz, se o café fosse mais forte, está todo preparadinho, esquecer o sal no ovo. Querido, sempre o nosso coração, ele vai estar dizendo assim, ó, eu não estou satisfeito. Notem que uma das principais questões que nós vamos aprender no nosso, na nossa imersão, não é nem curso, a imersão mesmo de aconselhamento bíblico, é compreender que o aconselhamento bíblico ele tem um caráter redentivo. Amém, queridos? Redentivo. E o que é redentivo? Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Próximo slide, quase terminando o assunto de Marta. Demora, né, querido? Gálatas 5, 22, 23, o fruto do Espírito, mas o fruto do Espírito é o domínio próprio, e a gente começa a trabalhar fruto, e a gente falha muito no fruto. Não é à toa que quando Paulo passa a escrever o capítulo 6 de Gálatas, ele vai dizer assim, vós irmãos, que sois espirituais, né? O que ele está tratando? É o irmão que ora mais? É o irmão que fala em línguas? É o irmão que profetiza? Não, é o irmão à luz de Gálatas capítulo 5, fruto do Espírito. O irmão que consegue de fato produzir fruto, aqueles frutos que vêm lá a todos. Queridos, a gente não tem opção de falar assim, esse aqui eu quero, mas esse aqui eu não quero. Esse aqui é muito chato, esse fruto, eu quero só esse aqui. Nós não temos essa liberdade para isso, o Senhor não nos dá essa liberdade. Outro local que eu não posso desenvolver esse fruto é no quarto da minha casa, trancado, na serra, no retiro, eu me isolo de todo mundo, e a partir daí eu penso em desenvolver o fruto do Espírito. Você não vai desenvolver, você precisa de pessoas lhe perturbando. Você precisa controlar a sua ira e arrancar essa ira do coração. Sabe onde é o local que Deus nos coloca para produzir fruto? Dentro da igreja, um lugar de reunião de pecadores, remidos pelo sangue do Cordeiro. É aqui que o Senhor nos prepara, é aqui que o Senhor nos conduz, ou seja, é aqui que eu sou preparado para a guerra. É aqui, queridos. Eu vou embora, não vai embora não, você vai desenvolver o fruto aqui. Mas aquele irmãozinho pisa no meu calo. Pois é, Deus está usando ele para isso e para isso. Ame e discipule esse irmão. Me diga o tempo aí, viu, meu pastor? 5 minutos? Fez assim, pensei que era 55, né? E aí, próximo slide, estamos terminando o caso de Marta. Aplicação pastoral para nossa irmã Marta. Primeiro, Marta precisa confessar que seu desejo por reconhecimento se tornou o quê, queridos? Um ídolo. Segundo ponto, o conselheiro pode ajudá-la a desenvolver uma nova motivação. Está só lhe testando, né? Em casa a gente conversa. Chegou, eu bebi água. Desceu aqui. Segundo, ela quase falava em línguas aqui. Ela deve buscar contentamento em Cristo, que a vê e a ama perfeitamente. Olha que coisa maravilhosa. O sermão dos 2 domingos, né, meu pastor? Contentamento. Olha que a gente está pegando o discipulado na prática.
Eu estou pegando Marta, que está com o coração magoado, o casamento ali está arranhado por uma questão tão fácil de ser resolvido, mas nos dois corações existem desejos e ídolos funcionais que estão ali trabalhando por eles. Quando eu trago para as Escrituras e começo a mostrar que o contentamento não está meramente, não é que você como marido e eu como marido não devamos fazer isso. O que eu estou dizendo é que isso não deve ser o motivo da mulher ficar descontrolada, e nem o marido. Talvez de uma conversa, de um alinhamento, né? Ela deve buscar contentamento em Cristo, que a vê e a ama perfeitamente. Terceiro ponto, agora sim, o conselheiro pode ajudá-la a desenvolver uma nova motivação, partindo com contentamento, servir com alegria ao Senhor, mesmo quando os outros não percebem. Isso é bom para a igreja, isso é bom para os nossos ministérios, queridos. A pancada em nós, agora todos nós somos Martas. Por quê? Porque muitas vezes a gente quer que as pessoas olhem para a gente e falem: como você cantou bem hoje, como você pregou bem hoje, rapaz, você liderou muito bem essa reunião de pequenos grupos. E aí quando as pessoas não falam, a gente vai ficar chateado, porque por que as pessoas não estão mais falando isso? Então, queridos, olha só, nós como conselheiros, a igreja toda, ela é conselheira bíblica, ela deve ajudar uns aos outros. Romanos 15, 14, eu estou bem certo, irmãos, que vocês estão aptos a demonstrar uns aos outros. É isso que está lá em Romanos 15, 14. Quarto ponto, a prática de gratidão e oração pode substituir a reclamação e a ira. Próximo slide. Prática bíblica de aconselhamento. Ira como fruto de desejos frustrados. Aí aqui a gente vai ter que deixar para o próximo, porque aí a gente tem aqui mais 20 slides tratando só de como tratar esse coração agora que está frustrado, que ele sai agora da superfície e entra para a raiz de amargura. O negócio vai piorando, queridos, vai piorando aqui, porque ele sai de uma superfície, é um iceberg, ele sai da superfície e agora é o que está abaixo, que a gente não vê, é o que o escritor aos Hebreus vai falar sobre a raiz de amargura. Você não pode nem tocar nessa pessoa que ela explode. Você não pode nem olhar, que ela já explode. Então, meus amados irmãos, que Deus, Ele nos dê graça para compreendermos a profundidade desse estudo. E que oportunidade Ele está dando para nós, porque eu também aprendo aqui com vocês. Toda vez que eu estou revendo isso, eu estou aprendendo de novo, isso é muito bom. Uma das maravilhas de se dar aula, para quem gosta de dar aula, é que a gente está dando aula e está revendo e aprendendo novamente. Então, meus amados irmãos, que a gente possa conduzir o nosso coração, entendendo que o meio, os outros, eles vão ter uma implicação, mas isso só revela o que eu queria responder no fundo. Então, a nossa luta é contra a nossa própria alma, como nós cantamos hoje. Esse mal que há em mim, não é nos outros não, querida, é em mim. E eu preciso da ajuda de vocês, como igreja, para que eu possa caminhar nesse caminho redentivo, para que eu possa ser sarado, para que eu possa ser curado, para que eu possa ser transformado. Essa é a ação de uma igreja conselheira, é de uma igreja, queridos, que pensa continuamente, quando ele olha para o outro e começa a pensar no aspecto redentivo. Todas as vezes que você olhar para alguém com problema, todas as vezes que você olhar para alguém que está pecando, alguém que está com dificuldade, pense na primeira coisa: eu preciso ser uma obra redentiva na vida dessa pessoa. Não é que eu seja Cristo, mas é que eu preciso desvendar Cristo para essa pessoa. É que eu preciso caminhar com essa pessoa como luz nas trevas. Eu preciso trazer a essa pessoa e mostrar para ela que ela não está sozinha. Eu preciso levar ela para a Bíblia e mostrar que outros personagens bíblicos, Deus nos revelou que também passaram por problemas. E eu posso também ser um testemunho vivo na vida dessa pessoa. Então nós precisamos uns dos outros para crescermos na graça e na santidade. Amém, queridos? Que Deus abençoe grandiosamente essa igreja, que a gente possa aprender muito sobre isso. E toda vida que eu e vocês forem Martas em casa, eu sei que ela vai falar alguma coisa quando a gente for para casa, né? Vai me lembrar dos momentos que eu fui a Marta. E somos Martas de vez em quando, queridos. Então, que Deus trate o nosso coração e nos dê um coração sempre
apto a servi-lo. Amém?